Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da Terra de Santa Cruz. E hoje eu vou fazer aqui um react do react, né, do senhor Lucas Lancaster, que fez um react do debate há muito tempo atrás do senhor Dito Frei Tiago de São José e o senhor da Montfort, Zuc, Alberto Zuc. Então este aí foi um dos primeiros debates entre um pessoal conhecer e resistir e o pessoal que se diz vacantista. Não foi um debate, a princípio parecia mais um boteco. O senhor Frei Tiago não é ninguém do vacantismo e esse vídeo é justamente para isso. A gente tem que fazer uma justiça aqui e botar cada um no seu lugar, porque o senhor Lucas Lancaster faz uma generalização dizendo que o Frei Tiago é o bastião do vacantismo, que ele é alguma coisa no vacantismo e tudo mais. Lembrando então, devo lembrar ao senhor Lucas Lancaster que o Frei Tiago, entre aspas, Frei Tiago, ele veio de vocês, ele veio da Montfort, ele ficou famoso aí na Montfort, aí na Canção Nova, né? Foi ali no Centro Dom Bosco, o Centro Dom Bosco fez um vídeo dele ali, colocou no canal do Centro Dom Bosco, ele tinha 60 mil inscritos. Então ele era um RR, uma pessoa que estava com vocês. Ele foi excomungado, na época o pessoal falou, não, foi excomungado porque ele se fazia missa tridentina, ele nunca fez missa tridentina, ele inventou uma missa ali, pegou dos vídeos ali, fala que é uma missa carmelita, mas não tem nada a ver, prendeu por conta própria. Enfim, é uma pessoa que pega tudo e deixa subjetivo, entendeu? Não é igual a gente, vacantista, que a gente não dá nenhuma opinião nossa, a gente pega os teólogos e coloca aqui na cara de vocês, para vocês não terem o que falar. A gente não emite opinião própria, jamais. Mas o Frei Tiago não, diferente, o Frei Tiago começa a inventar coisas. Então, pergunta pro Frei Tiago onde que ele se formou. Em lugar nenhum, nunca se formou. Não fez nenhum seminário tradicional, nada disso. Né? Ele é um padre duvidoso, porque ele não reconhece a ordenação dele pelo Monsenhor Nilson como válida. Ele fez uma outra ordenação aí. Então, para a gente, é um padre duvidoso. Ele não é ninguém no vacantismo sério, uma pessoa que simplesmente se juntou com outras pessoas aí que são oportunistas e tal, e não tem nenhum estudo, nem nada, né? Padres e bispos casados, etc., bispos entre aspas, né? Enfim. E o senhor Lucas Lancaster quer pegar agora o Frei Tiago e colocar ele como espantalho para bater no vacantismo, como se o vacantismo fosse um movimento unido em torno do Frei Tiago, ou tem as mesmas ideias doidas do Frei Tiago, coisa assim. Isso que ele dá a entender. Mas é uma coisa injusta que o senhor Lucas Lancaster fez, é não lembrar ao auditório que ali o Frei Tiago estava debatendo. E foi um debate, acho que de 2-3 horas, não sei, não lembro, longo. Ele também não tem formação, o Frei Tiago. E mesmo assim ele foi falando ali e respondendo algumas coisas que ele lembrava, né? Ele não é obrigado, igual o Lucas Lancaster, né, parar, analisar, ler o livro. Olha, nesse ponto ele se equivocou e tal, porque aqui no livro, aí é muito fácil. Quero ver o senhor Lucas Lancaster fazer ao vivo e lembrar de todas as coisas também, não se equivocar e tudo mais. Mas a ideia que o Frei Tiago estava dando ali para o senhor Alberto Zuc, que a princípio parece que era sobre a questão da igreja visível, que a gente vai falar depois um pouco, era que ele falou da questão do cisma ali de 1100, coisa assim, que o São Bernardo defendeu o Papa Inocêncio. Então vamos aqui ver do que se trata esse vídeo a princípio. Tá bom, eu vou olhar São Bernardo e São Bernardo que vai dizer então que não é Papa. O senhor fez a pergunta. Então eu tinha que estar seguindo São Bernardo. Mas eu fez a pergunta, deixa eu responder a pergunta, aí depois você faz outra. A manipulação da história para justificar as nossas próprias atitudes. Esse é um erro. Então aqui ele começa falando que o Frei Tiago está manipulando a história para justificar a atitude dele. O movimento vacantista não tem nada disso. A gente usa a história anterior para mostrar para vocês que, olha, nunca na Sé de Pedro teve um Papa herege. Você tem que me mostrar pra gente. A gente que fala, ó, você é historiador, não é, senhor Lucas Lancaster? Por que você ainda não desmentiu esse livro falso aí da Fraternidade de São Pio X? Esse livro aí da crise da igreja. Por que o senhor não fez isso até agora? Falando que já existiu papas hereges e tal, e eles são a mesma coisa, e nós aceitamos um papa herege. Como assim? Por que você ainda não desmentiu esses João 22, todas essas histórias fabulosas aí que o pessoal da fraternidade faz, né? Uma coisa que ele fala no vídeo, né? A gente não justifica a história, mas depois de passar muito a doutrina, a gente fala assim para vocês, olha, segundo os teólogos, a maioria, não pode haver um papa herege. Se um papa for herege, ele cai do pontificado imediatamente, sem nenhuma sentença, necessidade de nenhuma sentença. Ele já cai.
E a gente mostra os teólogos, não estamos falando da nossa cabeça, não é da nossa cabeça isso aí. E vamos ver o que o Francisco falou, né? Vamos pegar o Francisco e vamos ver o que ele falou depois. Vamos vendo aqui. As nossas próprias atitudes. Esse é um erro que as pessoas que tomam, em face das circunstâncias que a circundam, opções muito drásticas, frequentemente incorrem. Tentar procurar no passado alguma coisa ou alguém que sirva de modelo ou mesmo aval para o que você faz hoje. É o que claramente faz o Frei Tiago de São José em um debate que aconteceu, se não me engano, em 2022 com Alberto Zucchi, recorrendo ao exemplo ao que teria feito São Bernardo de Claraval durante o cisma de Anacleto, na década de 1130, para justificar a posição que ele próprio toma. Na verdade, aqui ele falou uma mentira, porque ali era um debate, o Frei Tiago estava falando a respeito de um tema da Igreja Visível. Não estava justificando a posição toda por causa de São Bernardo. Isso aí não foi o que aconteceu, mas tudo bem. Em face da crise na Igreja. Pra quem não sabe, o Frei Tiago de São José é hoje o maior representante do sede-vacantismo na internet brasileira. O sede-vacantismo é aquela posição que, em face da crise da Igreja, alega que o último Papa teria sido Pio XII. Então, aqui ele fala que pega o Frei Tiago e coloca ele como o maior representante do sede-vacantismo. Então, aí eu posso chegar aqui e falar que o maior representante do sede-plenismo é o Frei Boff, né? O maior representante do sede-plenismo é aquele cardeal Viganò, sei lá, posso falar. No sede-vacantismo tem várias posições também. No sede-plenismo há tantas posições quanto, né? É mais bagunça de teologia da libertação até o pessoal mais, né, sede-vacantista prático ali, o pessoal da resistência. Que outro dia eu estava vendo, a pessoa pegou e jogou o catecismo que ele disse que é do Papa dele, do João Paulo II, queimou na fogueira. Catecismo da Igreja, que ele diz, né? Então, para eles, pode fazer isso. Então, tem várias posições no sede-plenismo também. Não sei de onde que vocês estão tão confortáveis assim, falando que a gente aqui é uma figura retórica, né? São Frei Tiago, o maior representante do sede-vacantismo. Tá. Da onde? Quem que são essas pessoas que seguem esse Frei doido aí? Pessoas sérias não são. É igual eu falar que o maior representante do sede-plenismo é aquele Bento Vacantista lá. Esqueci o nome dele agora. Aquele canal lá que era defendido até pelo Lavo, o professor Emílio. É esse daí. Eu posso falar. O maior representante aí do... Né? Enfim. Eu entendi o que vocês estão querendo fazer. Mas devemos lembrar também que o Frei Tiago veio do Centro Dom Bosco. 60 mil inscritos, 80 eu acho. O Centro Dom Bosco fez o quê? Aumentou mais ainda a fama desse senhor. Colocou um vídeo dele lá, falando sobre um salmo e tal, bonitinho, aquela voz mansa. E depois virou sede-vacantista e pronto. Graças a vocês conseguiram fazer. E agora querem falar que ele é culpa extremamente do sede-vacantismo. Não, ele veio pra cá muito depois. E tudo que ele fala, quando é coerente, é porque ele pegou de pessoas que estavam já dentro do sede-vacantismo já há muito tempo já. Pessoas sérias que estudaram. Vamos continuar. Eu resolvi fazer esse vídeo já há algum tempo, quando eu estava para gravar a aula sobre o cisma de Anacleto, e que hoje está disponível na Escola de História da Igreja. Eu já tinha assistido a este debate entre os dois. Então ele fala aqui faz uma propaganda aqui, né, que ele vai falar de São Bernardo e tal, ele já quer vender o curso dele ali também, uma coisa muito interessante. Pode-se dizer que é um viés. E neste trecho do debate, o Frei Tiago, invocando o exemplo de São Bernardo de Claraval, algo que ele faz em outros lugares também, mas aqui o equívoco fica bastante claro, ele faz afirmações históricas que uma pessoa que conhece minimamente a história da Igreja no século XII consegue refutar com facilidade. As coisas que ele afirma não aconteceram. O papel de São Bernardo naquele momento não foi o que ele diz, e mais. O que ele narra a respeito do antipapa Anacleto não aconteceu. Portanto, esse recurso que ele faz a São Bernardo não vale. Porque São Bernardo não fez o que ele afirma que fez, e tampouco aconteceu o que ele afirma que aconteceu. Vamos assistir. Anacleto II morreu onde? Não sei. Roma. Morreu considerado por todos como papa. Imediatamente entrou para a história como antipapa. Então aqui o Frei Tiago está falando, Anacleto II morreu aonde? Em Roma, e morreu considerado por todos como papa. Ele está falando de Roma, deu a entender. Todos em Roma acreditavam que Anacleto II era papa. Ele morreu sendo reconhecido como papa em Roma. Em Roma. Por quê? Porque São Bernardo disse, ele não é papa, e até o fim nós vamos acusar isso. E foi São Bernardo que declarou ele não papa? Ou tinha que ter um papa para dizer esse daqui não é papa? Não precisou de nenhum papa. Porque São Bernardo disse, então deixou de ser papa. São Bernardo. Aí todos os decretos dele Olha deixaram como é que a de igreja ser funcionou. e a igreja São dividiu. Bernardo funcionou como? A denúncia da sabedoria. Então aqui o Frei Tiago realmente
não sabe nada de história mesmo. Impressionante. E tá na França ainda. Né? Esse magistério, ele usou o conhecimento principalmente dos princípios da igreja, da fé, denunciou aquele impostor, ele estava em Roma, e no entanto, depois de toda aquela confusão, depois que ele morreu, é aí que com a ajuda do poder temporal, lembra sempre disso, é que a igreja conseguiu recuperar o trono pontificado em Roma. Então presta atenção, vou te explicar a diferença do guru e do poder sapiencial, que é aquele que a gente chama de poder. Então, aqui o Frei Tiago estava lembrando alguma coisa de história, né? Deu para ver que ele não estava totalmente fresquinho, né, na memória, a história do São Bernardo. Um debate de 2 horas que faltou o senhor Lucas Lancaster falar a respeito desse debate. É um debate de 2 horas e quase, a pessoa não é obrigada a saber os pormenores e às vezes se equivoca. O Tiago realmente se equivocou aqui. Por quê? Tinha um Papa. Foi eleito um Papa, mas não era reconhecido pela maioria também da cristandade. No começo ali, né, como quer pintar o senhor Lucas Lancaster. Vamos lá. Continuando aqui. Sapiencial. Qual que é a diferença? O São Bernardo do guru. O São Bernardo, ele vem com autoridade. Por quê? Porque a igreja deu a ele. Então, esse poder sapiencial é do Papa. O Frei Tiago inventou isso daí. É impressionante. É realmente... Tá vendo? É uma pessoa que... como é que ele veio ali da Canção Nova, carismatismo e tal, ele faz às vezes essas coisas dele mesmo. É uma coisa que a gente já vê em outros vídeos dele também. Ele falando... inventando coisas da própria cabeça e tal. E por isso que o pessoal adora, né? Quando eles querem mesmo que o pessoal sedevacantista seja a figura desse senhor Frei Tiago. É isso que eles querem. E aí acaba com o movimento nosso. Correto, a posição correta, católica, autêntica nos nossos tempos é essa. Que ali não tem um Papa. Mas vamos lá. Autoridade, na medida em que ele tem, escuta isso, na medida em que ele tem no seu argumento a doutrina da verdade. Então quando eu apresento a doutrina da verdade, a verdade por si mesma ela tem uma autoridade. E essa autoridade da verdade que decidiu momentos caóticos da igreja, quando as pessoas chegaram ali e falaram, mas peraí, a doutrina da igreja é essa. E é isso que nós estamos defendendo agora. Isso, mas se não tem autoridade jurídica, a gente nunca... Vocês vejam, ele afirma, categoricamente, que, no começo deste trecho, ele afirma que Anacleto II morreu Papa. Vocês podem voltar e ver. Anacleto II morreu onde? Não sei. Roma. Morreu considerado por todos como Papa. Morreu em Roma, reconhecido por todo mundo como Papa. Morreu considerado por todos como Papa em Roma. Isso que deu a entender aqui. A não ser que você entendeu o que ele falou ali. Tirando as palavras da boca dele, morreu considerado por todos, toda a cristandade como Papa. Eu não vi isso. E que depois da morte dele, São Bernardo, que seria dotado de um tal poder sapiencial, eu fico pensando se dissesse a São Bernardo que ele tinha um tal de poder sapiencial. Eu queria saber o que ele falaria. São Bernardo, dotado de um poder sapiencial, teria denunciado aquele pontífice que morreu, e que a igreja inteira reconheceu como Papa, e porque São Bernardo disse que Anacleto II não teria sido Papa, a igreja o teria seguido e, de fato, ele não foi Papa. É isso que ele disse. Vocês podem voltar e assistir quantas vezes forem necessárias. Eu não estou distorcendo as palavras dele. É isso que ele disse. Mas isso não aconteceu. Vamos situar brevemente aqui os fatos para você que talvez escute esse tipo de argumento e acaba seguindo essas pessoas que recorrem a argumentos históricos para justificar as suas posições sem que esses fatos históricos nos quais elas alegam se embasar não aconteceram. Eu vou mostrar um fato histórico aqui para o senhor Lucas Lancaster. Depois, no final desse vídeo, eu quero ver ele refutar. No dia 13 de fevereiro de 1130, morreu o Papa Honório II. No dia seguinte, dia 14 de fevereiro de 1130, em Roma, por uma série de circunstâncias que haviam sido definidas antes do Papa morrer, os cardeais reuniram-se, não existe ainda conclave, os cardeais reuniram-se e elegeram o Papa Inocêncio II. O Papa Inocêncio II, portanto, foi eleito para suceder a Honório II. No dia seguinte, a morte dele. 3 horas depois, um grupo de cardeais descontentes com a eleição do novo Papa e apoiados por famílias importantes da nova... Um grupo de cardeais, a maioria dos cardeais, ou seja, a maioria dos cardeais de Roma, elegeram outro antipapa, um outro papa, né? Isso aí considerado pela teologia, pelo canônico, considerado apostasia e cisma. Então, cardeais da igreja romana fizeram isso. E se vocês procurarem a história de qualquer descendência da etnia desse papa eleito, vocês vão ver que ele vem de uma origem... Por que também foi a má fama dele feita ali, né? De onde que ele vem, qual que é a origem desse antipapa. Vocês vão ver que ali ajudou muito a São Bernardo no seu discurso. Nobreza romana, elegeram o cardeal Pier Leone como papa alegadamente legítimo. Ou seja, já havia sido eleito um papa, Inocêncio II, e um grupo de cardeais, um grupo dissidente de cardeais, não querendo que Inocêncio II fosse papa, e elegeram uma outra pessoa. Então, foi eleito ele, foi reconhecido papa por muita gente do catolicismo, da cristandade. Que foi o antipapa Anacleto II. Foi assim que começou o cisma chamado cisma de Anacleto. Havia na igreja 2 requerentes, 2 pessoas que reclamavam a condição de papa. E o papa verdadeiro, Inocêncio II, teve que fugir.
teve que fugir. Não tinha reconhecimento ainda da França. Não tinha reconhecimento ainda da França. Nem da Inglaterra. E durante 8 anos, a igreja e a cristandade debateram. Houve muitos conflitos, muitas contendas, para decidir qual dos dois prevaleceria. Não foi assim, não. A igreja e a cristandade debateram, não foi assim. Olha, foi muita guerra, foi muito sangue. E foi graças a São Bernardo, que conseguiu ir nas cidades, às vezes, evitar muitas guerras, muitos conflitos, apenas com a retórica dele, defendendo a causa de Inocêncio. Ninguém foi lá chegou lá, olha, por favor, dá esse daí, porque, olha, você foi eleito errado, você não é papa, você é antipapa, por favor, desse daí de Roma, por favor, romanos, por favor, não aceitem isso aí, é um antipapa. Não foi assim, infelizmente. E Anacleto II foi, durante todo o seu antipapado, reconhecido como papa por apenas duas importantes regiões da cristandade, enquanto todo o restante do mundo católico reconheceu a Inocêncio. Isso daí, aí ele já está indo lá na frente, ou seja, depois que Inocêncio chegou aí na França, teve ali o sínodo convocado pelo rei, que o próprio rei pediu para São Bernardo decidir, porque o São Bernardo era o oráculo da França, considerado, e o rei pediu para ele decidir a causa, e São Bernardo decidiu por Inocêncio, pelo papa verdadeiro. Aí conseguiram a França, depois São Bernardo conseguiu a Inglaterra, depois a Espanha, ele foi descendo e povos italianos depois. Não foi assim. Isso aí você está pulando a história. Você está pulando como foi a história. Como é que era no começo? Estava sendo reconhecido por toda a cristandade, como você está falando aí? Claro que não. Vejam só a manipulação que ele faz. Ele É o senhor que está manipulando a história aqui. afirma que a cristandade inteira, que a igreja inteira reconheceu Anacleto II como papa e que ele morreu. E ele não falou isso. Ele falou que a igreja de Roma reconheceu, na hora da morte, tinha reconhecido ali ele como papa. E não era papa. Em Roma. Com todo mundo achando que ele era papa. Anacleto II morreu onde? Não sei. Roma. Morreu considerado por todos como papa. Em Roma, tá vendo? Morreu considerado por todos como papa. Todos como papa, em Roma. Imediatamente entrou para a história como antipapa. Mentira. E realmente é mentira. Imediatamente não. Imediatamente não. Teve que ter o que depois? Um concílio. E depois um concílio que foi anatematizado, foi todo considerado antipapa e tudo mais. Todos os bispos que juraram a ele foram tudo anulado. E foi tudo resolvido depois de um concílio. Foi isso que está escrito. Essa que é a história. Mas o Frei Tiago não tem a obrigação de lembrar no debate, né? A questão ali é que estava falando da igreja visível. O que ele estava querendo falar é que, olha, tem gente que reconheceu o antipapa, teve católicos que reconheceram antipapas, que não eram papas. E olha que esse antipapa aí, Anacleto, não era nem herege, não era nem, né, como se, imagina, hoje em dia, um Anacleto, se fosse lá, a Pachamama, louvasse a doutrina de Lutero, né? Isso aí não tinha naquela época, eram pessoas romanas, né, católicas ali, consideradas, aparentemente. Enfim, hoje em dia é brincadeira, como os católicos aceitam qualquer coisa aí como papa. Mas o que o Frei Tiago estava querendo dar a entender no debate é que existiam católicos que aceitaram um papa que era antipapa, não era papa de verdade. Esse era o propósito ali no debate, entendeu? E não foi só nessa época, teve o cisma do Ocidente também, onde o pessoal tinha 3 papas reivindicando, e cada um das regiões do catolicismo reconhecia um papa. Não tinha nenhum papa. Então isso que era a questão do debate, que estava sendo discutido, a igreja visível e tal. Então essa parte, o Frei Tiago ali não é obrigado também a saber, né, os pormenores, às vezes ele se equivocou, mas para fins de argumento contra o Zucchi, até valeu. Mas a parte mesmo do poder sapincial, essa loucura toda aí, realmente o senhor tem razão em acabar com esse freio aí, com essas loucuras dele. Poder sapincial é do magistério da igreja, da doutrina. O Papa, os canonistas, isso aí é o poder sapincial. Ele fala como se a igreja, só os religiosos fossem o poder sapincial, coisa assim. Nunca vi isso, né? Mas enfim. E hoje em dia o Frei Tiago que tem o poder sapincial, ninguém mais tem. Impressionante. E São Bernardo de Claraval entrou na contenda, não foi depois da morte de Anacleto, não, foi 8 anos antes da morte de Anacleto. Mas não foi o primeiro a entrar na contenda. Quando os dois foram eleitos, cada qual pelo seu grupo, o Papa Legítimo e o Antipapa, o Papa Inocêncio e o Antipapa Anacleto, os dois enviaram para toda a cristandade os seus respectivos representantes, pedindo o reconhecimento dos bispos e dos príncipes. Não foi bem assim também. Teve uma estratégia aí do Papa Inocêncio. O Papa Inocêncio teve mais apoio dos religiosos, né? Ele mandou mais cartas e recursos para os religiosos e para algumas casas, né?
Já o outro antipapa ele mandou mais para os poderes seculares da época, enquanto o Papa Inocêncio teve mais apoio, então, depois disso, dos religiosos. Um dos primeiros a reconhecer o Papa legítimo como pontífice foi o rei Lotário, da Alemanha, que, por sua vez, foi convencido a reconhecer o pontífice por um bispo, São Norberto, arcebispo de Magdeburgo. Que trocava cartas com São Bernardo. Também os bispos do sul da França reconheceram o Papa Inocêncio II porque um bispo... Olha, aí ele já está querendo já falar que o São Bernardo não fez nada. É uma coisa impressionante. Se não fosse o São Bernardo, para convencer todo mundo e decidir pela França, não teria. A França iria reconhecer o antipapa também. De grande respeito, de grande santidade, era São Hugo de Grenoble, mostrou a eles que a eleição legítima havia sido a de Inocêncio. Não, o rei da França convocou um sínodo ali para decidir e chamou São Bernardo para decidir. E São Bernardo convenceu a todos por Inocêncio e lutou pela causa do Inocêncio. E quando São Bernardo de Claraval entrou na disputa do lado do Papa Inocêncio II, foi só depois de ter sido chamado pelo rei da França, Luís VI, para que ele, num concílio que o rei iria reunir na França para decidir ao lado de qual dos dois requerentes a França se posicionaria, foi só aí que São Bernardo, contra a sua vontade, e depois de ter recebido uma iluminação para fazê-lo, Deus mandando que ele fosse, que ele entrou na contenda. O rei pediu para ele decidir. Então, olha aqui, isso aqui que é manipulação da história, impressionante. Eu vou pegar aqui e vou deixar, não vai ser eu falando, vai ser Enciclopédia Católica, que está escrito, o outro livro de história que eu vou deixar aqui também sobre esse período, o próprio livro do Santo Dom Bosco, que vende aí, a História dos Papas aí, para vocês verem e decidirem quem que está com a razão aqui, quem que está querendo, né, de fato, fazer uma narrativa. Aí sim, assumiu de fato uma posição dianteira na defesa do Papa legítimo, não para dizer que Anacleto, que já morreu, era Papa, não. Mas para dizer que Anacleto, que estava vivo, não era Papa, e que Inocêncio II, que estava vivo, também era o Papa. Sim, isso aí foi um equívoco mesmo do Frei Tiago. Não foi depois da morte mesmo que foi São Bernardo, daí morreu aí o Anacleto aí que São Bernardo veio. Não, aí o Frei Tiago realmente se equivocou, feio. O poder sapiencial, como nós estamos chamando, é o poder da palavra de Deus que assume a doutrina católica da verdade e mostra ali a coerência da doutrina. Isso é poder sapiencial. Pois, São Bernardo usou isso e muitos outros santos usaram isso nos momentos cruciais da história. Pronto. Uma vez que esse poder sapiencial se manifesta claramente, que as pessoas mostram ali, aí vem o poder temporal. E foi o que aconteceu no Ciro. O senhor acabou de citar, tá certo. Veio o poder temporal e assumiu e falou assim, então agora nós vamos entrar com a força. É força militar. E essa força militar garante a segurança de um concílio, por exemplo, como de Constança, para você poder fazer uma coisa que todo mundo estava interessado em fazer o contrário. Entendeu? Porque tinha vários interesses ali. E, no entanto, aqueles que estavam indo bem, sendo bem conduzidos pela direção do poder sapiencial e não por gurus, né, eles chegaram a uma solução do problema e a questão jurídica e estrutural da igreja foi a última coisa que eles restauraram. Entendeu? Então é isso que nós temos que devolver. Exatamente. Por quê? Porque primeiro tem a doutrina que explica, ó, nós temos que fazer isso. Depois vem o poder temporal para garantir a segurança daquele processo. E depois que o processo está concluído, nós vamos fazer as atas para poder transformar isso em lei. Agora é jurídico. Agora todo mundo é obrigado. Isso. Então agora, Frei. Era melhor o Frei Tiago ficar ainda no movimento Reconhecer e Resistir, com Dom Williams, com Resistência, porque realmente a gente nunca quis ele aqui no sede vacantismo. Mas enfim. Vejam só. São Bernardo de Claraval não estava seguindo a si próprio, como diz o Frei Tiago. São Bernardo, recebendo, né, a doutrina, através do seu suposto poder sapiencial, teria mostrado para a igreja que Anacleto não era Papa. Mas será que é isso que São Bernardo diz? Vamos atrás das próprias palavras do santo. Escrevendo para o Duque da Aquitânia, que era um dos dois únicos senhores a se posicionarem ao lado do antipapa, enquanto todo o restante da cristandade ficaram ao lado do Papa legítimo. Vejam o que São Bernardo diz. Então isso aí lá depois. Foi bem depois da França entrar na luta, Inglaterra, lá depois. Escrito bem depois, vamos ver. Isso aqui é anacronismo que ele está fazendo. Ele, o Papa legítimo, foi reconhecido e proclamado pelos arcebispos Gautier de Ravenna, Hildegardo de Tarragona, Norberto de Magdeburgo, São Norberto e Conrado de Salzburgo. E acrescenta, palavras de São Bernardo, a importância toda particular destes bispos, sua santidade notória e sua autoridade reconhecida mesmo por seus inimigos, me persuadiram facilmente a seguir os bispos, que diziam que o Papa legítimo era Inocêncio. Eu, que lhe sou inferior pelo mérito e pela posição. Vejam só, São Bernardo dizendo que reconhecia Inocêncio II Papa e Anacleto II como antipapa, porque alguns bispos. Aí não vale de argumento, porque alguns bispos também reconheceram Anacleto. Ué, esse argumento foi um argumento de retórica. Com que finalidade São Bernardo estava fazendo isso? Para uns últimos ali, né? Últimos momentos ali da decisão, depois de todo aquele 8 anos depois, né? Impressionante. Bispos, por exemplo, a gente tem bispos que falam que
pode se reconhecer ou resistir aos decretos todos de Roma, reconhecer e resistir hoje em dia. O bispo da fraternidade, da resistência, tem bispos assim aqui. Tem outros bispos aí do Novo Zordo que é brincadeira, né? Só falta, né, fazer o movimento, senão já tem, né, o movimento LGBT aí no meio das missas, né, que eles falam que é missa. Impressionante. Então, o que você quer fazer com esse argumento de bispos? Hein? Eu não quero saber. O Monsenhor Tuque reconheceu que a sede está vacante. Declarou lá as heresias e tal, fez uma declaração. Monsenhor Tuque. Monsenhor Lefebvre falou, Roma está em apostasia. Monsenhor Lefebvre, vai. Eu não sei qual que é a intenção sua de falar de bispos aí. Mas realmente eu sei que o Frei Tiago nunca seguiu nenhum bispo. Ele sempre foi interesseiro. Ele não foi uma pessoa que seguiu um bispo e foi depois, né, prejudicado. Não, ele sempre fez tudo da própria cabeça, como se fosse uma autoridade, como se fosse um papa mesmo. E ele hoje não, ele é um sede vacantista de uma ala chamada conclavista, que não é a mesma coisa. É outro grupo, tem toda uma doideira lá, não são sérios, é quase como se eu quisesse falar que todos os sede plenistas são da teologia da libertação. Como se eu quisesse refutar a posição sede plenista, assim. Tá vendo lá, os teólogos da libertação, o povo com PT ali e tal, comunista e tal. É a mesma coisa que querem fazer. Agora, chamar para um debate? Chamaria para um debate alguém sério do catolicismo, do sede vacantismo? Gostaria de saber se você chamaria alguém, tirando esses palhaços aí, porque entre um palhaço aí é muito fácil, né? Ah, entrou os irmãos Diamond, esse daí a gente pega. Vamos pegar os irmãos Diamond. Não, Frei Tiago, vamos pegar ele e vamos lá dar uma coça, né? Quero ver chamar as pessoas sérias do sede vacantismo. Eles correm acovardados. E a gente foi até eles, tá? O senhor Lucas Lancaster estava lá na Liga Cristo Rei, em Curitiba. Eu vi ele lá. A gente foi até lá. Estávamos lá, sede vacantista. Sentamos ali com o nosso bispo ali, naquela época. Sentamos ali na primeira fileira e tal. Nada. Silêncio. Ninguém fala nada. Ninguém contra ninguém. É gente louco para ouvir alguma... Nós defendemos Francisco por causa disso. Nada. Ao vivo, nada. Nada mesmo. Só tinha gente lá que era carismático com outras pessoas, uma mistura de gente do sedeplenismo ali, claro que ia dar uma confusão geral, né? Enfim. Mas a gente foi lá e ninguém falou nada. Só quem falou conosco foi o Pedro. E mais ninguém, que antes era o ex-presidente ali do Centro Dom Bosco. Foi ele que tomou até um chopp com a gente, conversou ali e tal. Enquanto o resto, ninguém. E mais, vejam o que São Bernardo disse. Lá no final do cisma, quando já o Duque da Aquitânia já havia aderido ao Papa Legítimo, restava apenas o rei da Sicília a sustentar o partido do antipapa, o rei Rogério II da Sicília. São Bernardo vai até o rei da Sicília para arrancá-lo do cisma. E que argumento, ou pelo menos, quais argumentos ele recorre? Um deles é palavras de São Bernardo pronunciadas ao rei da Sicília. Se a arca que dirige Pierre Leone, o antipapa, é de Deus, é necessário que a arca regida por Inocêncio pereça. Sim, né? Porque se Anacleto seria um papa, a arca de Inocêncio, iria perecer. Seria um falso papa. Então, se a barca do Vaticano II é de Deus, ela irá florescer, né? É a mesma coisa que a gente vê. Pode falar agora. O que você acha que esses antipapas aí que a gente fala que é antipapas, todos eles do Concílio Vaticano II, a barca deles tem a fé? Não, pereceu totalmente, destruiu a fé católica, acabou com a fé católica. E ridículo, é ridículo querer defender esses antipapas conciliares aí. E essa doutrina falsa do Concílio Vaticano II. Primeiro que um concílio ecumênico, se é concílio, né, que se foi aprovado por um papa, ali não pode ter nenhum erro. Ela não pode dar nada de ruim para a igreja. Nada. O selo infalível do Espírito Santo. Um concílio geral de... Olha, que foi quase 3 mil bispos, né? E olha, bota geral nisso. Por que a gente fala que esse concílio não tem Espírito Santo, não teve nada? Porque não foi um papa convocado por um papa. Quando não é convocado por um papa, é um conciliábulo. É por isso que tudo que vem desse concílio Vaticano II não é de Deus. E merece um anátema.
futuro, vai merecer um anátema futuro de um Papa verdadeiro da Igreja Católica. Quanto esses daí também vão ser todos anatematizados. Do mesmo modo que a Igreja do Oriente, a Igreja do Ocidente pereceria inteira. A França perecerá, a Alemanha perecerá, a Espanha, a Inglaterra e os reinos do Norte serão engolidos no fundo do mar. As ordens dos camaldulenses, dos cartuchos, de Cluny, de Gramont, de Sistérios, premonstratenses e todos os outros institutos de servidores de Deus serão engolidos em um só cataclismo no seio do abismo. E não foi engolido quem aceitou o Concílio Vaticano II? A França pereceu, Espanha, todos, tudo. Tudo. A sociedade toda paganizou-se, modernizou-se, etc. Tudo menos catolicismo, zero. Protestantismo cresceu. Se a barca do Vaticano II fosse de Deus, né, não iria perecer a igreja. O que ele está querendo dizer? Toda a igreja, a França, a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, o Reino do Norte, as ordens religiosas, todos os bispos reconhecem Inocêncio como Papa. Entre todos os príncipes da terra, ele está até reconhecendo a heresia, a ironia. Só um está na arca. O grande Rogério. Quero ver como ele falava. Isso depois. Porque no começo, eu quero que ele me fale isso aqui lá no começo. Assim que elegeu o Inocêncio II, quem que reconhecia ele como Papa? No primeiro ano, quem? Porque você não pode chegar, depois de todo o trabalho feito por São Bernardo, por toda a cristandade depois restaurada, depois que São Bernardo convenceu a Inglaterra e tudo mais, depois falar, né? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora. A gente está tentando convencer um povo católico que esses daí não são papas, são antipapas. Daqui sei lá quanto tempo vai demorar, não sei. Mas o sede-vacantismo só cresce. Impressionante. A gente não pode reconhecer um papa e ir contra ele. De jeito assim, cismático, né? Prático, né? Olha, deu um catecismo, joga na fogueira. Catecismo. Olha, deu um santo pra gente. Esse santo aí não é nada, é uma porcaria. É uma cutis aí. Ele falou ali, mas não vão obedecer. Ela deu uma missa, mas essa missa é bastar. Isso aí não existe. Isso aí é refutável. Isso aí é protestantismo. É por isso que a gente fala, isso daí, eles não são papas. Então por isso que a gente não precisa reconhecer. Eles não são papas. E por isso que a gente não vai contra os princípios católicos de amor a um papa, de servir a um papa, de obediência a um papa. No que ele fala de fé, costume, moral, disciplina. A gente sabe que eles não são papas. Isso daí não é a igreja visível, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele será o único salvo, enquanto todos os outros serão exterminados. Ou seja, todo mundo reconhece Inocêncio II como Papa. Todo mundo vai perecer. Mas só Rogério, que diz que ele não é Papa, vai ser salvo. Afinal das contas, as palavras de São Bernardo se voltam contra aquele que alega fazer hoje o que ele teria feito no século XII. Se você quer conhecer mais a história da igreja e saber discernir em face de tudo isso que se fala na internet, o que está alicerçado nos fatos e o que é distorção, nos acompanhe. Nós temos aulas aprofundadas de história da igreja aqui no canal, toda quarta-feira, às 20 horas. Espero você. Então, já que eu quero falar aqui para o senhor Lucas Lancaster, que ele fale, então, esse livro aí, Crise, já que ele é um historiador aprofundado e tal, que ele fale, então, será que esse livro aí da Crise da Igreja, da Fraternidade de São Pio X, aí, o que ela conta dos papas? Que houve papas hereges? Será que isso é verdade? Por que você não defende a Igreja Católica disso? Nunca houve um Papa herege. Nunca. Enciclopédia Católica, com a morte de Honório II, ocorrida em 14 de fevereiro de 1130, eclodiu um cisma na Igreja pela eleição de dois papas, Inocêncio II e Anacleto II. Inocêncio II, tendo sido banido de Roma por Anacleto, refugiou-se na França. O rei Luís convocou um concílio nacional dos bispos franceses, e Bernardo foi convocado por consentimento dos bispos, foi escolhido para julgar entre os papas. Então São Bernardo que foi escolhido para julgar. Decidiu a favor de Inocêncio e fez com que fosse reconhecido por todas as grandes potências católicas. Foi com ele para a Itália e acalmou os problemas que agitavam o país. Reconciliou Pisa com Gênova, Milão, com o Papa e Lotário. Enciclopédia Católica. Então foi bem depois. Outro livro aqui, isso do padre Carlos Castigliani, né, do Centro Dom Bosco, que diz, vamos ver. Aqui, o Partido de Peleone contrapôs o Inocêncio. Estes eleitores estavam reunidos para protestar a primeira eleição
e dando ocasião para o cisma. Então lembra que tinha por avô um japonês rico e tal, e o cisma durou 8 anos. Pierre Leone distribuiu muito ouro e se apoderou de São Pedro. Foi reconhecido pelo rei Rogério da Sicília, foi reconhecido por outros povos também. França meridional. Inocêncio fugiu de Roma, foi para a França, e ali o rei Luís entregou a decisão nas mãos de São Bernardo. E os bispos de São Luís entregaram as mãos da decisão para São Bernardo, que era o oráculo, considerado o oráculo da igreja na França. E São Bernardo decidiu a favor de Inocêncio. Enfim. A seguir, um sino, depois teve outro sino que proclamou Inocêncio como legítimo chefe da igreja. E o mesmo fizeram posteriormente São Hugo, bispo de Grenoble, e outros bispos em seus sínodos. Então foi posterior a São Bernardo, tá vendo? Então, quando morreu ainda o Anacleto, Roma ainda considerava o Anacleto como papa em Roma. E aí teve um segundo conclave ali, entre aspas, e elegeram ali o Gregório, que deu o nome de Vítor IV, outro antipapa. E depois São Bernardo conseguiu convencer eles a renunciar. E depois teve um concílio, Inocêncio fez um concílio, foi o 10º concílio ecumênico, e o 2º concílio universal de Latrão. Participaram ali 1000 prelados, de quase todos os países. Então, 1000 prelados, né? O Vaticano II teve 3.000 e pouco, esse aqui teve 1000. Depois do discurso do Papa, foram depostos todos os ordenados pelo antipapa e por seus bispos apoiadores. Então depois foram depostos e o rei ali, protetor do cisma, o usurpador, foi excomungado. Então esse aí, duas fontes históricas para vocês. É isso. A questão agora, temos aqui um debate que a pessoa pega palavras do debate, que a pessoa não é obrigada a lembrar completamente do assunto, mas tentando mostrar que havia pessoas que reconheciam o antipapa, eram católicas, e teve que se fazer toda uma coisa para movimento, guerras, enfim, para voltar à normalidade. Era essa a intenção do dito Frei ali. Vamos ver o que é a igreja visível, que é a questão, né? Vocês querem falar, a igreja visível morreu, mas então a igreja visível é a profissão externa da fé. Onde tem a profissão externa da fé, você vai ter a igreja visível. Como diz aqui São Roberto Bellarmino, finalmente. Aqueles homens ocultos que constituem a igreja invisível ou professam abertamente a sua fé, abstendo-se do culto dos ídolos ou não. Se professam, então a igreja não é visível, mas maximamente visível, como era no tempo dos mártires. Se não professam, então não há igreja alguma. Então, se não professam a fé de sempre, não há igreja alguma, tá vendo? Pois não há igreja verdadeira na qual não haja ninguém bom e que se salve. Não são, porém, bons, nem se salvam aqueles que não confessam a fé, mas, retendo-a no seu coração, exteriormente professam a perfídia e a idolatria. Como lemos em Romanos 10:10, com o coração se crê para alcançar a justiça, mas com a boca se faz a confissão para conseguir a salvação. Em São Mateus, o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Portanto, implica contradição que a igreja exista e careça de forma visível, a menos que seja colocada fora do mundo, onde nunca seja necessário confessar a fé. Então, para vocês é que a igreja é invisível, entendeu? Para vocês, esse pontífice Francisco é a igreja visível. Para vocês, o Vaticano II é a igreja visível. Isso aí é a igreja visível para vocês. Vamos ver o que Francisco falou publicamente, ó. Você pega esse documento Correto Filialis aí, ó. Olha só, 26 de julho de 2016. Sua Santidade afirmou: creio que as intenções de Martinho Lutero não fossem erradas. Olha isso aqui. Isso aqui é o Papa de vocês, a igreja visível. Era um reformador. Talvez alguns métodos não fossem justos, mas naquele tempo, se lermos, por exemplo, a história do pastor, um luterano alemão que, ao ver a realidade daquele tempo, se converteu e fez católico, vemos que a igreja não era propriamente modelo a imitar. Olha só, a igreja naquele tempo não era, havia corrupção na igreja, havia mundanidade, pegou o dinheiro, o poder, e por isso ele protestou. Nossa, Lutero, foi só por isso, né? Sendo inteligente, deu um passo à frente, justificando
por motivo de fazer isso. Hoje, luteranos e católicos, todos os protestantes, estamos de acordo sobre a doutrina da justificação. Sobre este ponto tão importante, ele não errara. Impressionante. Isso aí é a igreja visível, segundo Alberto Zucchi. A igreja visível, um círculo. Então, quem que professa a fé de sempre aqui? Quem que é? São os sete vacantistas. A gente não ensina a você a ser um cismático prático. Você falar que aquele lá é o Papa, tá vendo? Ele fez um catecismo, pode jogar na fogueira. Olha, o bispo daqui da minha diocese, eu não obedeço, não tô nem para ele. Eu vou aqui, eu pego as minhas coisas aqui, eu tenho uma autoridade eclesiástica que eu acredito que é autoridade, mas eu me ponho no lugar dela, eu peneiro tudo que ela fala e tudo mais. O problema da jurisdição, então, a fraternidade de São Pio X, o que ela faz? Que jurisdição que ela tem? E outra, vale lembrar que se não fosse o Monsenhor Lefebvre, não teria tanta missa tridentina divulgada como não teria primeiro o Instituto Bom Pastor, não teria existido. Não teria existido nada de missa tridentina, nada. E foi excomungado. Né? Excomungado. Tem que aceitar a excomunhão, porque foi o João Paulo II, né, que fez. Enfim. Como que se dá isso aí? A pessoa pega, invade as dioceses, forma um seminário e fala que tem um papa que reconhece e tal. Isso aí é cismático. A gente aqui no Sede Vacantismo não ensina isso. Fala que isso aí, a situação da igreja é a seguinte. Vamos para a realidade dos fatos. Olha, o pessoal foi lá, depois de muito tempo, armando e tal, conseguiram que um herege fosse papa. Um herege deles aí. Apoiado por uma cúria meia... Pessoas fracas, outros infiltrados, apoio depois de muitas guerras, depois de muita destruição, depois de não ter mais nenhum poder para proteger a fé católica, conseguiram dominar ali e impor e destruir a fé católica e promover o ecumenismo maçônico. E de fato que hoje é o que é o Vaticano II? É um braço de um poder mundial aí. Isso aí é igreja visível para vocês. Eu poderia colocar uma lista extensa, né, de coisas assim. E vocês querem defender isso daí e falar do sede vacantismo. E por favor, não coloque esse senhor Frei Tiago como alguém no sede vacantismo. Ele é combatido por nós aqui. Ele é um intruso aqui. Primeiro que se ele fosse pessoa correta, ele primeiro reconheceu, olha, a minha ordem religiosa não é válida. Eu inventei da minha cabeça. Eu tenho que ir para uma ordem religiosa de verdade. Eu tenho que parar de me dizer eremita e ficar no YouTube 24 horas viajando para lá e para cá. Né? Eu tenho que parar de reconhecer uns bispos aí que casados olha. E o Frei Tiago é de uma linha conclavista. Qual que é a diferença? Pro Frei Tiago não precisa você capturar o antipapa ali, em Roma. Não precisa disso. Você pode juntar quando tiver um reconhecimento já grandinho e tal, tiver bem forte o movimento dele, com outros bispos aí suspeitos, fazer um conclave e eleger um papa, igual foi o Palmar de Troia. E o pessoal quer colocar o Palmar de Troia como sede vacantista. É impressionante, eles têm uma vontade o primeiro Palmar de Troia nunca foi sede vacantista. Ele conheceu Paulo VI morreu e fizeram um papa. Foi isso aí. Que movimento sede vacantista que é esse? Impressionante. Isso daí é um movimento conclavista, um pensamento conclavista, que eles pegam ali e querem fazer um... Eles também têm um patrocínio ali de pessoas, né, que a gente sabe, né? Movimentos infiltrados. Serve para quê? Para denegrir a nossa imagem mesmo. É isso que faz mesmo. Então, o Frei Tiago era famoso já pelo Centro Dom Bosco, pelo Alan dos Santos, pelas aquelas controvérsias que teve com a Monfort lá no começo. A Monfort ia na missa dele. Enfim, é isso que aconteceu. Depois que ele veio para o sede vacantismo, ele já tinha amigos terraplanistas, né, um monte de coisa lá, e é um youtuber famoso graças a vocês do Centro Dom Bosco. A gente aqui não, a gente é sério. Eu estudo, o pessoal estuda, tem bispos sérios, padres sérios. Esses daí vocês não querem jamais, vocês têm medo, principalmente o pessoal da resistência.
medo, chama pra gente para um debate. É o que eu quero, irmão. Zuc da Monfort, vocês, Lucas, Lancaster, Centro do Bosco, qualquer um, chama a gente para um debate. Aí é um debate sério. Agora, se vocês ficarem chamando pessoas palhaças para o debate, é a mesma coisa que eu chegar aqui e chamar, olha, vou chamar amanhã para... Vou chamar aquele... Como é que é o nome daquele... Aquele cardeal da Alemanha lá, esqueci o nome. Vou chamar aquele cardeal da Alemanha para um debate para refutar ele, que, olha, não existe isso aí de LGBT na igreja e tal. E vou refutar, assim, os sede-planistas. É isso que vocês fazem, tá bom? E, por favor, não façam mais isso. E outra, para fazer justiça aqui, o senhor Lucas Lancaster fez isso, infelizmente, né? Falou aí, desmereceu São Bernardo no vídeo dele, como se fosse bispos, ouviu os bispos, mas os bispos estavam divididos também. E vou colocar aqui um exemplo histórico, né? Nunca existiu na igreja nenhum teólogo, não existe igreja sem papa e tal. Então vamos ver aqui, eu quero que o senhor Lucas Lancaster nos fale a respeito do senhor, do Papa Marcelino, o 29º Papa da Igreja Católica, Papa Marcelino, que terminou o pontificado em 304, ficou 8 anos de pontificado. A Roma estava sendo perseguida, estava uma perseguição, e a igreja ficou sem Papa por 4 anos. Foi só feito depois Marcelo I, né? Eleito em 308. Um período sede vacante, todo mundo ali era sede vacantista. Como assim? E naquele não vem falar que todo era uma fé unida ali. Não era uma fé unida coisa nenhuma. Tinha os donatistas naquele tempo ali. Né? Pega aqui a gente pega aqui também arqueólogo dizendo sobre como que era aquele período, né? Sobre o Papa Marcelo, né? Segundo o catálogo liberiano, Marcelo, um romano, foi eleito pelo clero romano por volta da metade de 308. E a sua ascensão encontrou a igreja numa situação desastrosa. É claro, um Papa verdadeiro, quando for eleito, depois que a gente capturar esse antipapa de Roma, aí sim vai encontrar a igreja num estado desastroso mesmo. Esse Papa também, que foi a mesma coisa. Os locais de reunião e alguns cemitérios foram confiscados, as atividades ordinárias foram interrompidas. Além disso, ocorriam alguns desentendimentos internos causados pelo grande número de pessoas renunciando à fé no período de perseguição, e que, sob a direção de um apóstata, pretendiam ser admitidos à Eucaristia sem que tivessem feito um ato de arrependimento, uma abjuração, né? Porque estavam ensinando isso aí. Estavam ensinando, não, você foi lá, adorou os ídolos, mas pode vir aqui, voltar para a Eucaristia, não precisa abjurar, não precisa fazer nada e tal, não precisa se arrepender. E por que eles falaram? Porque a longa vacância da cátedra de Pedro, depois da abdicação do próprio pontífice, lhes permitiram tomar tais procedimentos na comunidade. Então eles esqueceram as leis antigas, os que os pontífices deixaram, e foram inventando coisas da própria cabeça. É o que alguns bispos aqui no sede vacantismo fazem. Eles esquecem que a gente tem jurisdição, estamos sob jurisdição, estamos sobre as leis do Código de 1917 deixadas até Pio XII. Então eles não podem não podem nem inventar doutrina nova, nada. Eles têm que dar a opinião deles baseada em algum teólogo, alguma coisa. Porque senão eles estão dando uma de frente água aí também, inventando da própria cabeça, né, o poder sapiencial e tudo mais. Então, 4 anos de sede vacante aqui, impressionante. E para terminar, já que o senhor Lucas fez um merchan do site dele, eu faço um merchan aqui do site do senhor Jorge Meri, Totalista, e esse site é gratuito, então eu não ganho nada com isso. E ali no último artigo a gente colocou, nem tesista nem conclavista. Para quem ainda tem dúvida da posição sede vacantista correta, é esta aqui, ó. Por que a gente não pode fazer conclave? Eu vou falar aqui. E por que não pode? E por que a gente deve fazer então? Como é que a gente vai voltar a ter um Papa? Só depois que tiver capturado esse antipapa. Quem que vai capturar? Com o poder do braço secular, que vai ter que ser restaurado, talvez não seja, talvez demore anos, séculos, sei lá. Mas com a verdade, com a divulgação, com as próximas gerações, a gente espera que isso aconteça, se não for já aos fins dos tempos. Está tudo aqui. Peço que vocês dêem uma olhada.
E parem de daí, né, seguir esse pessoal tesista que inventou realmente uma doutrina na cabeça deles, e esse povo conclavista também que inventou uma doutrina na cabeça deles. Aqui eu coloco no final ali todos os teólogos que vocês quiserem, colocando ali sobre eleição, sobre que um papa é por lei divina, existe lei eclesiástica, lei divina. Por lei divina, um herege não pode ser eleito papa. Um pecador de leis, não é uma pessoa que foi ali declarada herege, não. Um pecador, um herege pecador não pode ser eleito papa. Está ali também colocado por que não se pode fazer um outro papa se tem alguém que se diz papa. Ali em Roma, por que você deve daí fazer o quê? Ir lá. E por que São Roberto Marinho fala? Razão pela qual pode ser julgado e punido, né? São Roberto Bellarmino, esse aqui é a oposição do quê? Sede vacantismo belarminiano. Por quê? Você vai lá, São Roberto Bellarmino, e lá fala: razão pela qual, então, portanto, a quinta opinião é verdadeira, saber, o Papa manifestamente herético, por si próprio deixa de ser cabeça e Papa. Assim, por si próprio deixa também de ser cristão e membro do corpo da Igreja. Razão pela qual ele pode ser julgado e punido pela Igreja. Essa é a sentença de todo o santuário. Então, depois que você capturar esse intruso, então vai ter um concílio geral imperfeito, vai ter um julgamento do poder do braço secular. E depois dele ser julgado, ele vai ser punido. Ele não vai ser julgado que ele, agora você vai ser julgado que você não. Ele já é condenado por heresia, por si próprio. Mas ele vai ser julgado e punido pela Igreja. A Igreja, quem que é a Igreja? A Igreja reunida. Pode ser um bispo que liderou essa guerra, foi lá e vai julgar e puni-lo. Simples assim. Essa é a solução nossa aqui. E você não cai no erro conclavista do Frei Tiago, que quer fazer um conclave, sei lá, em Fátima, ou coitados dos portugueses. E nem os tesistas, né, que brincadeira. Inventam que hereges podem eleger um papa. Isso aí que eles inventam. Não, o conclave de hereges pode eleger um papa. É o tesismo, isso aí. E aí é brincadeira. Então, esses aqui são as posições sede-vacantistas. A nossa sede-vacantista belarminiana, mais séria, mais coerente, e que você não vai precisar ficar inventando doutrina nova e tudo mais. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.